Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Nessa feita, nós iremos tratar sobre algumas metamorfoses cerebrais da imagem humana do ponto de vista da filosofia, tema que está presente no pensamento filosófico desde a sua origem, e se for aqui mais especificamente no Ocidente, quando houve a sua ruptura com aquilo que é chamado de pensamento mítico ou pensamento religioso. Nós encontramos, por exemplo, na obra-prima de Platão, A República, onde está ali de forma clara, explícita, nítido, o seu desejo de criar um modelo, um protótipo de imagem humana, como também da sua forma. Se formos para Descartes, na sua obra, o Discurso do Método, o próprio Descartes deixa claro o seu objetivo de criar um homem, um modelo, um padrão, um protótipo de ser humano. E aí nós entendemos conforme a imagem e semelhança do próprio autor, nesse caso o próprio Descartes. Mas a nossa abordagem, nós iremos tratar mais especificamente do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, na sua obra Assim Falou Zaratustra, onde nós encontramos de forma clara, evidente, algumas descrições que apontam para esse processo de metamorfose cerebral da imagem humana, consequentemente da sua forma. No seu prólogo, o próprio Zaratustra, aos 30 anos de idade, sobe para a montanha, e lá acontece algumas metamorfoses no seu espírito, no seu interior, e quando passa-se 10 anos, ele desce até os vales para levar a sua mensagem, para levar a sua sabedoria. E é interessante que ele se depara com um velho, que eu chamo de um velho bruxo, e esse velho bruxo, ao olhar para Zaratustra, percebe que o seu rosto, a sua maneira, está completamente metamorfoseada, transformada, mudada, porque alguma coisa aconteceu no próprio Zaratustra. Mas na nossa abordagem nós encontramos um texto que é na abertura dos seus discursos, que é sobre das 3 metamorfoses do espírito, em que nós encontramos de forma clara essa ideia que corrobora no nosso pensamento de que existe descrições de metamorfoses cerebrais da imagem humana. E nessa passagem nós encontramos pelo menos 3 metamorfoses pelas quais o ser humano passa, metamorfoses, digamos assim, no âmbito da sua consciência, do seu nível de percepção sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. E a primeira mudança que ocorre, a primeira metamorfose que ocorre no espírito humano é quando ele apresenta o seu estado de camelo, quando o ser humano se torna subserviente, seja de uma religião, seja de um partido político, enfim, tudo aquilo que aprisiona o ser humano, que se torna uma carga. E aí é esse conceito em que o próprio Zaratustra, o próprio Nietzsche, apresenta essa metamorfose que o ser humano sofre, que é se transformar em um camelo. É quando ele se torna alienado de si e do mundo à sua volta. Mas aí, o ser humano, nessa inquietação, não descansa enquanto não alcança o seu objetivo, o seu alvo, ele passa por outra metamorfose, que aí ele se transforma em um leão. E esse leão, ele quer se afirmar, ele quer tomar posse, ele quer se apoderar, principalmente da liberdade da qual lhe fora tragada, roubada pelo grande dragão, que é o símbolo de tudo aquilo que se impõe contra o ser humano, que se impõe contra a sua liberdade, e ele confronta esse dragão, né, que poderíamos dizer também os nossos medos, enfim, tudo aquilo que se coloca contra a nossa vida, contra a nossa liberdade. Mas o que me chama mais atenção é que o ápice dessa transformação, dessa metamorfose, se dá com uma criança, porque a criança aponta para a liberdade, aponta para a criatividade, aponta para o esquecimento,
aponta para um novo mundo, para uma nova criação. E é isso que nós encontramos no pensamento de Friedrich Nietzsche, dessa criação, de pegar as velhas tábuas que representam mais especificamente a religião, os dogmas, e triturá-las, quebrá-las e criar uma nova tábua, por que não dizer, mas que essa tábua seja regida por sua própria vida, por sua própria liberdade, pelo seu próprio conhecimento, sem a necessidade de uma divindade, sem a necessidade de um dogma, sem a necessidade de um pastor, de um padre ou de um líder político, porque ele agora sabe o que quer, ele sabe quem é e sabe aonde quer chegar. Então, a todos muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.